Existe uma palavra que acompanha muitas mulheres com endometriose, talvez seja espera. A espera pelo diagnóstico, a espera por alguém que acredite na sua dor e, para muitas delas, a espera por uma gravidez. A endometriose afeta milhões de mulheres em todo o mundo e pode comprometer profundamente a qualidade de vida. Em alguns casos, também pode dificultar a fertilidade. Mas dificuldade não significa impossibilidade. Hoje, a medicina dispõe de recursos que permitem controlar a doença, preservar a fertilidade e oferecer novas possibilidades para quem sonha em formar uma família. No episódio de hoje, vamos conhecer uma dessas histórias. Meu nome é Andressa Marques, sou jornalista especializada em saúde e este é o Alheios, um espaço criado para conversas honestas, para compreender as histórias que existem por trás dos diagnósticos e lembrar que, quando olhamos para o outro, a informação também pode se transformar em esperança. O Alheios tem o patrocínio do Instituto Maia, referência em saúde da mulher, com unidades em Pinheiros, Barra Funda e ABC. Hoje recebo 3 convidados muito especiais. Michele Perucci Martinez, que gentilmente aceitou compartilhar sua história conosco. Fernando Piovesan, que viveu essa caminhada ao lado de sua esposa. E ele, o Dr. Marcos Maia, ginecologista e especialista em endometriose, dor pélvica crônica e cirurgia ginecológica minimamente invasiva, responsável pelo tratamento da Michele. Sejam muito bem-vindos ao Alheios. Michele, obrigada, viu, por compartilhar a sua história, que eu tenho certeza que vai ser muito positiva para muitas pessoas, muitos casais que estão aqui ouvindo a gente. Então, conta um pouquinho pra gente quando começou o sonho de vocês de aumentar a sua família. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigada. O Fernando e eu, a gente começou a pensar em gestar metade de 2023, do ano de 2023. Nós engravidamos, tivemos uma perda, e aí fomos investigar o que aconteceu para a gente ter essa perda e verificar se estava tudo bem comigo, com ele. Nós ficamos o ano de 2024 inteiro fazendo vários exames. Estava tudo certo comigo, tudo certo com ele. E eu sentia muitas dores no meu período menstrual. Alguns meses dores mais intensas, outros meses dores mais leves. E todos os médicos que eu passava davam como cólica, uma cólica que você tem. A normal cólica menstrual, É normal. né? Mas era uma dor insuportável. E todos eles falavam pra mim, é normal. Até minhas amigas, familiares, é normal ter essas cólicas. Só que não era uma dor normal. A gente sofreu muito, o Fernando e eu. Por diversas vezes, o Fernando teve que me buscar nos lugares e me carregar no colo, porque eu estava aqui, conversando com vocês. Do nada, vinha a dor e me paralisava. É uma dor... Muitas vezes na madrugada também, acordava com muita dor e a gente fica sem saber o que fazer, né? É uma dor que vinha sem sinal. Simplesmente ela chegava já super forte. Estar no período menstrual. Era essa a regra. No primeiro, segundo dia, já vinha a dor. Sem explicação. Vinha, voluntariamente, sabe? E pegava a gente de surpresa. Já pegou a gente no shopping, do meio do nada, eu quase desmaiar, ele ter que me pegar no colo e me levar para casa. No trabalho, a gente tem que ir parar para o hospital e tomar um tramal. E todos os exames que nós fizemos, do mais simples até aqueles mais avançados, tudo normal com você. Você não tem nada. É uma cólica. Nossa. Antes de falar do seu diagnóstico, você me relatou que teve uma situação que foi uma dor muito aguda, que vocês tiveram, né, que ir para o hospital. E naquele momento, um médico plantonista teve um insight de pedir outro exame de sangue. E conta essa parte. Foi em janeiro de 25. Eu estava prestando serviço num escritório.
E no meio de uma audiência, eu comecei a sentir muita dor. Tive que pedir para ser rendida. Era uma audiência virtual. E eu fui parar nesse dia num pronto-socorro específico. Lá eu tomei Tramal. Eu não vou lembrar o nome agora, né? Mas um plantonista pediu um exame de sangue, que eu também não sei qual é o exame, talvez o Dr. Marcos deva saber, com certeza. E aí, nesse exame de sangue que eu fiz no PS, deu que eu estava com uma endometriose altíssima, num grau super avançado. E daí o motivo das minhas dores. No mesmo PS, eu fiz um outro exame, uma ressonância, e detectou que era uma endometriose profunda. E esse plantonista me indicou, falou, você vai procurar o Dr. Marcos Maia, que é especialista em endometriose, e vai passar com ele. Ele vai te direcionar e vai verificar se o seu caso é com medicação, se o seu caso é colocar um DIU, se o seu caso é cirúrgico. Procure ele, que ele vai te orientar e vai saber dizer para você se você não consegue gestar devido à endometriose, se a endometriose dificulta essa gestação, se não, se é normal. Falei, tá bom. E aí foi onde nós fomos apresentados ao Dr. Marcos Maia e ao Instituto Maia. Que legal. E você suspeitava que você poderia ter o diagnóstico de endometriose? Ou quando esse médico plantonista sugeriu essa possibilidade, ficou surpresa? Ficou, de certa forma, ai, ufa, vou entender o que eu tenho agora. Como que foi para vocês dois receber essa possibilidade de diagnóstico? Eu não conhecia endometriose. Não, pelo menos nunca tinha parado para estudar sobre, ler sobre, né? Então, a princípio, eu fiquei aliviada de falar, nossa, graças a Deus, não é normal tudo que eu estou passando. Mas eu fiquei surpresa, porque eu fiz durante um ano todos os tipos de exame possíveis e imagináveis. Me viraram literalmente cabeça para baixo. E nenhum exame deu. E um de sangue, né? Quando eu descobri o diagnóstico mesmo de endometriose, eu tive uma conversa muito séria com o Fernando, porque na minha cabeça não vou poder ser mãe. Automaticamente já veio, né? Porque eu não sabia onde, quais eram os focos. Totalmente sem informação, né? Então, eu não sabia quais eram os focos, eu não tinha ciência do que eu poderia fazer. Eu fui começar a estudar, depois conversei com o Dr. Marcos, ele explicou. Mas antes de chegar na consulta com o Dr. Marcos, eu tive uma conversa muito séria com o Fernando. Porque era um sonho nosso. Sim. Engravidar. Acho que todo casal, quando casa, quando começa uma história, pensa em construir a sua família. Quer casar, ter filhos, né? E a gente conversou muito, como eu sempre digo, né? Nós nos conhecemos, eu não era pai, e ela também não era mãe. Se fosse assim, a vontade de Deus que nós permanecêssemos, só eu e ela, iríamos permanecer, com filhos ou sem filhos. Mas a conversa foi tão boa que permanecemos aqui até agora, né? E é uma conversa, de certa forma, decisiva, né? Sim. Para o casal. Uma conversa muito séria, né? Mas vocês se apoiaram. Sim. Sim. Não teve uma cobrança de um lado, porque é muito raro, né? A gente ter um companheiro. Porque é o que você falou, se você não entendia o que significava endometriose, mas tinha a percepção de que era uma coisa séria, e depois da conversa com o Dr. Marcos, vocês entenderam, e ele é muito conhecido por ser extremamente franco, né? Sim. Fala Sim. sem papas na língua. É muito bacana você ter tido esse acolhimento com ela, porque além de você estar frustrado nesse momento, pelo menos, por conta da paternidade frustrada, Sim. você em nenhum momento deixou de acolher a sua esposa, né? Quando chega numa situação dessa, as cobranças vêm muito mais de quem é de fora do que quem está embaixo do seu teto. Quem está embaixo do teto, eu e ela. Nós somos o casal. Aí tem aquela questão, mas não vai poder ser mãe. Mas tem certeza que é isso? Mas tem certeza que é melhor seguir dessa maneira? Olha só. Então, assim, a cobrança vem muito mais de fora do que quem é de dentro de casa. O Fernando, ele foi a pessoa que mais me acalmou quando eu recebi o diagnóstico. Ele não soltou minha mão.
ele falou, não, a gente se ama, a gente vai ficar com filho ou sem filho, o foco é operar, se for ter que operar, é você fazer o tratamento para você se livrar das dores, porque eu fiquei um ano e pouco até chegar à cirurgia mesmo, né? O importante é você tirar da sua vida essas dores, ter saúde, depois a gente vê o que vai acontecer. E, Fernando, você falando, parece uma coisa tão óbvia, mas sabia que é uma raridade esse seu perfil e esse seu comportamento? E é muito legal, por isso que eu queria muito que você estivesse aqui conversando com a gente. E agradeço pela oportunidade. Porque a gente quer que outros homens, outros companheiros se inspirem. Porque eu já ouvi relatos de um companheiro, geralmente esses casos acontecem mais nas relações heterossexuais, do companheiro culpar a mulher pela doença que ela tem. Como se a gente pudesse escolher a doença. Sim. Até porque é uma doença que, 1 ano fazendo os exames, eu sei que tem pessoas que ficam muitos mais anos até receber o diagnóstico correto. E em vez de acreditarem na esposa, na companheira, mas está fazendo exame e não está acontecendo nada. E você não, você sempre esteve com esse olhar atento, sempre Sim. do lado. Tenho certeza que isso que fez a diferença pro resultado do que vocês, né, vieram contar hoje pra gente. É assim, o casamento é uma parceria, né? Falo que é 90% conversa, compreensão. Quando aconteceu o aborto, ela falou, vou fazer os exames, entendeu o que aconteceu. Falei, não, você vai fazer e eu também vou fazer. Porque muitas vezes todo mundo acha que o problema pode ser na mulher. Só que também pode ser com o parceiro. Também pode ser com o marido, com o esposo. Então, assim, nada mais justo do que os dois seguirem a mesma linha. Ela está fazendo os exames, tá caçando qual foi a ocasião do aborto naquele momento. Eu também vou fazer. E se o problema for comigo? Que foi uma conversa que nós tivemos. Ela falou, se o problema for comigo, a gente vai continuar casado. Falei, se for comigo, você vai me largar? Ela falou, não. Falei, por que eu vou te largar? Falo e repito. Nessa situação, no caso voltando ao aborto, os dois têm que entender o que está acontecendo. Os dois têm que fazer os exames, os dois têm que se autoajudar, têm que se compreender um ao outro. Tá tudo bem com ela, tá tudo bem comigo? Vamos seguir na mesma linha. Nós conhecemos o doutor Marcos, tem a questão de endometriose, é cirúrgico, não é? Se for, se não é, a gente está junto ainda. A gente vai seguir a mesma linha do começo ao fim, seja com cirurgia ou não. Uma parceria é isso. Não pode soltar a mão. É que nem quando a gente casa, né? É na saúde e na doença. Não tem outro quesito. Me falaram uma vez, seguir de mãos dadas, sem deixar ninguém para trás, né? Sim. E um relacionamento não é o homem na frente e a mulher atrás ou vice-versa. O relacionamento é lado a lado. Então, tem que seguir lado a lado por todas as situações, não adianta. E o tanto que eu fico feliz te ouvindo, porque isso é uma raridade mesmo e você vai contando como foi o dia a dia, com esse preciosismo de detalhes, realmente comprova que você esteve com ela em todos os momentos, Sim. participando de consultas e tudo mais. Doutor Marcos Maia, conte, o que aconteceu com essa senhorita? Né? Por que ela passou 1 ano? A gente sabe que 1 ano até que é um tempo não tão longo, né? Curto mesmo, né? Para endometriose. E o que aconteceu com ela? Vocês tiveram um aborto ou tiveram mais Um só. Um só já foi suficiente para vocês irem atrás. Só que eu não sentia dor, eu não sentia nada. Só certo. Depois do aborto que eu comecei a sentir as dores. E aí a gente começou a investigar para ver o motivo de tudo estar acontecendo. Por que não aparecia nos exames durante esse 1 ano? E por que as dores começaram a ficar muito mais fortes depois do primeiro aborto? Bom, obrigado pelo convite de estar aqui. Então, o que acontece foi assim, a dor dela. Primeiro vamos começar pelo diagnóstico, né? Esse é 1 ano só de diagnóstico. Para ter o diagnóstico é muito pouco, né? Hoje os trabalhos falam até de 7 anos para demorar para ter o diagnóstico.
por que isso acontece? Porque as pessoas subestimam muito a dor, né? Falam, não, igual você mesmo falou. A dor é de cólica, a dor não é nada, é normal a mulher sentir dor, né? Faz parte da vida feminina, enfim. E aí você teve sorte, que você pegou um médico que teve aí, colocou como diagnóstico diferencial a endometriose. Provavelmente o exame que ele pediu de sangue foi o CA-125, que é um exame, um marcador tumoral que a gente usa para várias coisas, né? A gente usa até para câncer de ovário, tudo, mas também na endometriose ele sobe também. E porque inflama um tecido na barriga, chamado peritônio, que isso aumenta essa substância no sangue. E aí ele desconfiou e pediu a ressonância. A grande questão, acho que tirando um pouco da questão da gestação e tudo, isso pode afetar outras coisas também, né? Porque a mulher começa a ir no médico e o médico começa a falar que está normal, mostra os exames normais e ela tem certeza que não está porque ela sente muita dor. E aí isso pode até evoluir para alguma doença mental, né? De saúde mental, que depressão, essas coisas, porque ela fala, como assim, tá tudo bem, né? Será que é uma coisa da minha cabeça? Enfim, por isso que hoje o tratamento da endometriose é multidisciplinar. O aborto, né? A endometriose é um fator de risco, sim, para aborto, mas o aborto não é o mais comum ser por endometriose. 30% dos abortos são causados por uma falha cromossomo, né? Na junção dos cromossomos. Então, a gente colocar que o aborto for por causa da endometriose, não sei se a probabilidade acho que é menor. Mas, depois dela ter esse diagnóstico de aborto e ela começar a ter dor, isso aí pode ser vários fatores, né? Você chegou a fazer curetagem? Não precisei fazer curetagem, foi espontâneo. Quando eu cheguei no PS não tinha mais nada no meu útero, estava limpinho. Mas foi depois do aborto que eu comecei a sentir as dores. Eu fiz o exame do histeroscopia. Isso. E depois desse exame também deu uma boa piorada nas minhas dores. A histeroscopia é um exame que a gente entra com uma câmera, tem a histeroscopia e a esterossalpingografia. Eu fiz os dois. A esterossalpingografia, a gente tem um técnico que ele injeta o contraste dentro do útero e aí faz vários raio-x mesmo, né? E aí vai vendo se a tuba está pérvia, né? Porque o contraste cai para dentro da barriga e para dentro da cavidade abdominal. E a esteroscopia é uma câmera que você entra dentro do útero e vê se tem algum mioma, algum pólipo, alguma coisa, que isso também pode ser uma das causas de aborto e de sangramento, enfim. O diagnóstico, o tratamento, assim, que ela pegou, teve o diagnóstico, procurou o especialista e já tomou a conduta, esse diagnóstico seu precoce, ajudou muito, né, para você. Muito. Não só a questão da gestação, mas qualidade de vida, né? Sim. Hoje você pensa que se demorar 7 anos para você ter o diagnóstico, que é a média, pensa que essa mulher ficou 7 anos sofrendo com um diagnóstico que às vezes, o tratamento às vezes é um remédio, nem estou falando de cirurgia, né? Ela podia melhorar a qualidade de vida dela, melhorar o desempenho dela no trabalho, né? Diminuir o número de atestado, tudo isso. Então, assim, a gente só está pensando, se você pensar no macro, move muitos setores, né? A mulher passa a ter vida novamente, né, doutor? Sim, porque sim. mexe com tudo, mexe com o psicológico, mexe no relacionamento amoroso, com os amigos, tudo. Eu fiz 1 ano continuo fazendo, mas eu comecei a fazer terapia também intensa, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, porque foi o que o doutor falou, tudo certo. E aí você não sabe o que acontece com você, o problema sou eu? Por que eu? O que está acontecendo comigo? Mas o mais comum não é o que está acontecendo com vocês. O mais comum, foi o que a Andressa falou, o mais comum é o marido largar, né? Porque a mulher não tem mais aquela entrega e tal. Ele opta por separar. Ou a mulher opta por separar porque ela não se sente útil, entendeu?
Isso é o mais comum, é o que a gente mais vê no consultório. Ela fez essa pergunta, né? Ai, você vai querer continuar a ficar comigo Sim. se eu não conseguir engravidar? Porque, culturalmente falando, é muito comum isso acontecer. Isso é o mais comum. E também de trabalho também. De ela parar de trabalhar e tudo, e aí ela começa a não se sentir mais ativa, né? Economicamente e também como mulher. E aí ela perde alguém para ajudar ela na situação, ela fica sozinha, ela tem dor, e aí começa a virar uma bola de neve. Aconteceu tudo isso comigo, né? Sim. A gente... Cada situação piora ainda mais, né? Em janeiro de 25, eu saí da onde eu estava trabalhando, passei a vida autônoma, porque eu falei, eu não quero mais passar por isso, porque eu senti vergonha, porque eu tive uma crise no meio, né, do trabalho. Não tem que ter vergonha, porque isso acontece, normal, mas na minha cabeça foi difícil. E a conversa sincera que eu tive com o Fernando foi também. Eu cheguei e falei pra ele, se você quiser separar, tá tudo bem, eu não quero mais. Falei pra ele, eu não quero mais. E ele, não, vamos aqui, vamos conversar. Sabe aquele chacoalhão, assim? Filha, não é assim? Né? Mas aí é toda uma historicidade que a gente traz pra gente, né? Você sentir vergonha de não estar sendo tão produtiva no seu trabalho é porque existe uma pressão e uma falta de entendimento social sobre questões relacionadas ao corpo feminino. Sim. Dr. Marcos falou uma vez que ele veio aqui que a própria ciência, a própria medicina, ela, na sua origem, ela foi muito baseada no corpo masculino. Então, muitas coisas que acontecem no corpo feminino ainda é um universo em estudo. E muitos estudos estão trazendo informações muito relevantes sobre não é coisa da sua cabeça, essa dor acontece por causa disso, a mulher sente dor de um jeito diferente do homem, porque tem composições diferentes, acontece de uma maneira diferente. Então, tudo isso que você vivenciou e passou tem a ver com uma carga histórica muito grande da mulher realmente não ser ouvida, né? Sim. Não ser levada a sério e parecer que é só uma coliquinha menstrual e ela tá fazendo esse circo inteiro. Porque eu também já ouvi isso, sabe? E que bom que a gente está aqui para mudar essa história, porque esse é o objetivo do podcast também. É o que você falou, você não conhecia a doença até você passar por isso. Tem muita gente ainda nesse fato. Agora, doutor Marcos, ela talvez não tenha sofrido o aborto por conta da endometriose. Contudo, a endometriose, ela dificulta engravidar. Ou seja, a mulher nem consegue engravidar, né? Tá tentando, tá se planejando e nada acontece. Esse é o perfil da endometriose. A endometriose, ela pode deixar a mulher um pouco mais infértil, né? Então, a dificuldade para ela ter a gestação pode aumentar. Isso por causa do quê? Por causa do processo inflamatório, né, que a endometriose causa, e também por causa de aderência e tudo isso. Porque se a gente lembrar, o espermatozoide ele se encontra com um óvulo na tuba uterina, né, nas trompas. E às vezes tem uma aderência, retrai essa trompa e ele não chega lá. Né? Ou às vezes tem até uma gravidez na trompa mesmo, que é a gravidez ectópica. Isso, estou te dando um fator, mas também pode ser também, tem um endometrioma, que é um cisto de endometriose no ovário, que às vezes ele pega e diminui a funcionalidade do ovário. Né? Às vezes a gente tem que operar para tirar esse cisto para aumentar a chance. Então, assim, a endometriose ela tem vários fatores que ela prejudica na fertilidade. Então, ela é sim um fator de infertilidade, não é um fator de esterilidade, mas é um fator de infertilidade que precisa acompanhar de perto, porque tem modos para a gente contornar isso, modos de cirurgia, medicamento ou até uma reprodução assistida. Possivelmente, quando a Michelle teve o primeiro aborto, ela conseguiu engravidar e a endometriose já estava ali instalada, né? Qual foi o tratamento que você praticou, né? Qual foi o manejo do tratamento da Michelle? Se foi hormonal, se foi cirurgia? Como que foi? Quando a paciente... Vamos não pensar em gestação. Tá. Ela chegou com um quadro de dor, então a gente tem que melhorar a qualidade de vida da paciente. Quando a paciente chega com um quadro de dor incapacitante, igual ela tinha... Primeiro, a gente sempre pensa num tratamento clínico,
dependendo das lesões onde que estão no exame. Com esse tratamento clínico, a gente dá um tempo aí de 2 meses, 3 meses para ver se teve resposta. Isso entra com a medicação hormonal e também com medicação para dor crônica e dor aguda. Óbvio que se piorar esses 3 meses, ela tem um retorno mais precoce comigo. Isso se a gente pensasse só na dor, mas existe o fator que ela estava desejando a gestação. Então, para toda paciente que tem endometriose e ela deseja gestar logo lá no começo, o que a gente faz? A gente sempre vai optar pela cirurgia. Porque a gente sabe que você, operando essa paciente, tirando os focos, as aderências, tudo isso, e depois de um mês ela tentar engravidar e começar a ter relação, a chance dela engravidar é maior. Por quê? Porque você vai diminuir o processo inflamatório, vai diminuir a aderência e aí você vai ter mais sucesso. Então, também não dá pra gente pegar e operar e a paciente falar assim, até dá pra fazer isso, mas assim, não é tão tão certo, né? Essa é essa palavra, mas de pegar, a gente opera a paciente para assim, eu quero ter um filho daqui a 1 ano. Então aí a gente tenta a fazer um tratamento mais clínico até chegar perto desse 1 ano. Aí a gente operar perto de ter o bebê, né? Tentar gestação. Isso depende, assim, mas às vezes o paciente não responde muito bem ao tratamento clínico, ainda continua com a dor, aí você tem que melhorar a qualidade de vida dela. São vários fatores que você precisa pensar. E tem situações que, tipo, ela já chega para mim com, tipo assim, eu já operei endometriose, o médico tirou minhas 2 trompas, e aí a gente já sabe que ela não vai ter gestação de meios naturais, né? Então aí a gente tem que pedir ajuda para os coleguinhas da reprodução, e aí você faz uma captação de óvulo, né? Primeiro, aí opera, depois vê quantos foram captados, depois a gente vai captar de novo e aí depois marca para fazer a inseminação. Então, assim, tem várias estratégias terapêuticas para a gente ter sucesso, né? E é muito errado a gente falar em cura, né, para endometriose. Endometriose não tem cura, tem tratamento. E, por exemplo, já ouvi casos de mulher que operou 2, 3 vezes e tá sempre operando porque vai sempre voltando. Isso acontece, é um fato. Você tem que saber controlar a doença. O que acontece é que tem algumas pacientes que têm muita lesão. Então você tira todas as lesões, mas a chance de ela ter uma recidiva é maior. Eu falo que tem 2 tipos de pacientes que operam muito. Ou ela teve uma recidiva, ou ela teve uma persistência da doença. Antigamente existia uma técnica que as pessoas iam lá e só queimavam a lesão da endometriose. Hoje essa técnica a gente usa pouquíssimas vezes, porque a gente vê, se você queimar só o pontinho preto da endometriose lá que tem na barriga, a gente vê que tem lesão por trás, né? Então às vezes você só está queimando a pontinha do iceberg. Então não tem por que fazer isso. Então, hoje a técnica correta é você ir lá e tirar toda a lesão, né? Então, óbvio que é uma cirurgia um pouco mais invasiva, mas ela é mais resolutiva. Então, isso a gente vê alguns casos que operam mais por causa disso também, mas óbvio que pode ter sim a recidiva, mas a recidiva é mais comum em paciente que tem uma cirurgia que tem muitas lesões. Ou aquela paciente que operou e ela, por opção dela, né, a gente tem que respeitar, ela não quer fazer nenhum bloqueio hormonal. E aí a chance de recidiva também é maior. Hoje, o médico ele está sempre gerenciando o tratamento junto com a família, né? Junto com a paciente, porque o tratamento também tem a ver com a expectativa. Um tratamento pode me dar vários resultados, porque depende também do organismo de cada paciente, certo? E aí, no caso da Michelle, ela contou para mim que foi uma cirurgia muito grande, muito importante, que não estava no ovário, se eu não me engano, no útero ali, mas que era bexiga, intestino, estava tudo meio comprometido. Que tipo de técnica você usou para A gente pra sempre Michelle? usa
a técnica minimamente invasiva, né, que é a laparoscopia, né, o hospital que ela operou tem toda a infraestrutura para isso. A gente abordou o trato urinário, né, bexiga e ureter, e também o trato gastrointestinal, que é aí na parte do cólon, sigmoide e do reto. A cirurgia dela, o bom que não tinha tanto comprometimento no ovário. Porque quando tem muito comprometimento no ovário, a gente tem que manipular o ovário. E cada vez que a gente manipula o ovário, a gente pode perder alguns óvulos aí, né? Os óvulos. Então, isso foi uma coisa boa. Né? E as tubas também tinham aderência, mas não tinha tanta aderência. Às vezes, a tuba cria um bololô assim, entre elas, assim, e isso é muito ruim para operar. O dela não estava assim, graças a Deus. O nível de dificuldade você só enxerga quando você está ali na mesa cirúrgica? Não, os exames mostram pra gente, mas alguns casos, né, que a gente... Acho que eu tive uns 5 casos que a gente entra pensando que é uma coisa completamente diferente. Às vezes tem muito diferente pro lado bom, que o radiologista lá, o que estava pegando intestino, tudo chega lá, não é nada disso. Né? Às vezes é só uma lesão no ovário que estava encostando no intestino. E às vezes tem do lado ruim. Fala que não tinha muita lesão e chega lá, tem bastante coisa comprometida. Mas isso tem diminuído bastante hoje. Hoje a gente tem, nos hospitais que eu trabalho, tem uma boa comunicação com a radiologia, a gente conversa. E acho que isso cada vez está diminuindo mais. Os exames ajudam muito com o prognóstico e tudo mais. E aí, Michele, quando você soube que uma das opções era fazer a cirurgia, você pensou primeiro em resolver a sua questão, a sua qualidade de vida, ou você já conversou com ele sobre o planejamento da gravidez? As duas coisas, né? Quando o doutor falou, olha, o seu caso é cirúrgico, a gente falou, tudo bem, vamos para a cirurgia, mas... Doutor, é possível engravidar? E antes da cirurgia ele falou, sim, você tem condições de engravidar, faz a cirurgia, vamos prosseguir com o tratamento. E ele falou, tem certeza que você vai engravidar. E aí deu uma esperança, né, pra gente. Porque a gente já tinha desistido. Vocês já tinham se alinhado que, não é pra ser, então a gente não vai. A gente tinha decidido vamos tocar a vida depois da cirurgia. Vamos diminuir a sua dor, acabar com a sua dor. Depois a gente o primeiro segue foco, o caminho. O primeiro foco era, vamos se livrar da dor, do sofrimento, até pra gente poder ter a nossa vida de volta. E depois a gente ver isso. Mas eu lembro certinho, naquele dia que a gente conheceu o Dr. Marcos, foram essas duas perguntas que nós fizemos. Ele falou, não, vai. Mais uma coisa por vez. Aí a gente saiu de lá com o coração quentinho, vamos pra cirurgia. E depois a gente pensa em gestar. A chama da maternidade e da paternidade se acendeu de novo, né? O primeiro passo é acabar com a sua dor. Segundo, vai uma coisa puxando a outra. O que vê muito, assim, que é a paciente, quando ela chega com muita dor, ela quer se livrar da dor de qualquer jeito. E aí ela fala assim, não, doutor, pode tirar tudo, pode tirar... Não, mas você não tem filho? Não quero mais. E aí isso, às vezes, para você tirar, porque ela acha que o problema é no útero, entendeu? A dor. E não é, endometriose não é assim que trata. E a gente vê bastante pacientes assim que não tem filho, que falam assim, eu tirei o útero tudo porque eu sentia muita dor. E aí para mim o mais triste não é só isso, né? O mais triste é que essa paciente volta sem útero e com a dor. Nossa, isso é super importante esclarecer. Porque não é... Tirar o útero não é igual que você vai melhorar da dor, entendeu? Então, porque eu vou te dar um exemplo. Se tivesse, vamos supor, Michele não quisesse ter filho. A gente deixasse o útero. Se a gente pegar, fazer a cirurgia da endometriose dela e colocar, vamos supor, um DIU hormonal, é equivalente a gente tirar o útero. Entendeu? Não precisa necessariamente tirar o útero. E aí, depois de 2 anos, ela fala assim, eu quero ter o filho agora. É só ir lá e tirar o DIU. Entendeu? Então, isso é uma coisa assim, não... E assim, a mulher não tem culpa de nada, porque ela está num estado... Ela tem tanta dor, ela quer se livrar daquilo de qualquer jeito. Ela quer arrancar com a mão o que está causando a dor aguda dela. E aí,
Vamos falar a boa notícia? Vamos. Aí a Michele está grávida já de 35 semanas e 5 dias, exatamente. Exatamente, No é isso período que a mesmo. gente gravou o Alheios desse episódio. E aí, como que foi isso pra vocês? Porque aí você operou... Eu fiz a cirurgia em agosto de 25, dia 17 de agosto de 25. Perto do meu aniversário. Olha só, que presente. Aí o doutor deu aquele período, né, pra ficar sem fazer nada. Ele liberou setembro, acho que foi 27 de setembro, alguma coisa assim. Ele falou, agora eu fiz o meu trabalho. Agora é com vocês. Agora é com vocês, né? E novembro de 25, 2 meses, a gente engravidou. Uau. Nem 2 meses depois da Foi cirurgia. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente recebeu a notícia que estávamos grávidos. É normal ser muito rápido assim? É, que eu acabei de falar, né? A chance de engravidar é maior nos 2 primeiros meses. Os 3 primeiros, né? O primeiro mês fica mais de retaguarda ali, não tem relação. E aí depois, porque diminui a inflamação, a aderência, tudo. Que especial. Não, e o mais gostoso foi quando chegou o período menstrual, eu não senti dor. Eu olhei assim pro Fernando e falei, Fê, eu não tenho dor, acabou tudo. Porque rola um medo, né? Rola. Vai chegando aquele período falando, meu Deus, e agora? Porque aí a esperança ia ter se anulado, né? E não, aí não tive dor, engravidamos em menos de 2 meses. O doutor vai fazer o meu parto, vai trazer a Luísa ao mundo. Já tá chegando. Que legal, que história incrível. E nesse período de gestação, você sentiu algum tipo de dor, algum sintoma diferente do que geralmente as mulheres sentem na gravidez? Nada, todos os meus sintomas são direcionados à gestação. Dor, nada. Super tranquilo. É seguro a mulher quando engravida Sim. depois do tratamento cirúrgico? Sim, a gestação, ela é como... Tem alguns estudiosos que falam que é o tratamento, é o melhor tratamento que tem para endometriose. Porque ela tá com quantidade de progesterona absurda, né? E a progesterona, ela meio que antagoniza o estrógeno, né? Que é o hormônio que estimula a endometriose. Então, a endometriose fica quietinha lá. Como foi pra você? Quando ela contou que não estava sentindo dor e, sei lá, alguns dias depois, estou grávida. Como foi isso? Primeiro ponto, assim, de ver ela feliz por não estar com dor, isso já dá um puta alívio pra nós, né? Que tá lá no dia a dia. Mas quando ela falou que tava grávida, só lembrava no doutor Marcos falando, ó, minha parte eu fiz, agora é com você. No momento da comemoração, ele estava em memória com vocês. Não, foi uma surpresa para toda a família, para os meus pais, para os pais do Fê, para minha cunhada, para os amigos mais próximos que sabiam da nossa caminhada, porque todo mundo tava assim, ai, não sei, será que é possível, será que não é? E quando a gente chegou com a notícia, parecia fim de ano. Realmente era fim de ano, né? Mas assim, parecia que era uma Copa do Mundo, sabe? Ganhamos a Copa do Mundo, porque foi uma festa, assim, de todos os lados. Porque assim, após a cirurgia dela, nós conversamos, né? O doutor tinha falado, ó, quando ela tiver dia alta, tá tudo limpo, tá tudo certinho, tá sem toda essa parte que ele comentou. Falei para ela, então a gente vai colocar um prazo. Se até janeiro ou fevereiro não acontecer de você engravidar, tá tudo bem. Se for o caso, eu faço a cirurgia pra gente não ficar todo mês. Ah, será que esse mês aconteceu? Ah, será que esse mês eu tô grávida? Ah, será que esse mês deu certo? Porque o psicológico conta muito também. Verdade. Né? Então, pra mim, falei, não tem problema, né? Mas quando ela chegou e fez a surpresa lá, que tinha presentinho lá em cima da cama, falei, meu, é sério isso? Falei, não tô acreditando. Né? Primeiramente, a gente agradece a Deus, porque por mais que a gente sabe da medicina, o que ela pode fazer, né?
Mas a gratidão a Deus, ela sempre vem em primeiro lugar. E segundo, também, no primeiro ato, assim, no primeiro momento que a gente comemorou, eu falei, a gente alinhou bem. Quem vai fazer toda a parte de obstetra, toda a parte do parto, eu falei, eu não vou abrir mão. Vai ser o Dr. Marcos Maia. No dia seguinte, a gente já ligou para a secretária dele. Para marcar já de estar começando aquele acompanhamento. Pré-natal. Porque assim, da mesma maneira que ele entendeu todo esse processo, ele vai entender o processo dali em diante. E assim, ele tá seguindo conosco, né? É um profissional assim extraordinário também, principalmente como pessoa, que está sendo realmente um anjo da guarda para nós. Desde o momento que descobriu a endometriose, desde o tratamento humano dele e da equipe dele, com a gente, né, com toda a nossa família, e principalmente nesse momento mais feliz da nossa vida. Então, é muito gratificante. Por mais que tenha alguns profissionais que não têm esse feeling, tem profissionais assim como ele, que realmente pega a gente no colo e fala, calma, tudo tem solução. Eu acho que o grande diferencial mesmo do Dr. Marcos e do Instituto é que todos os profissionais, pelo menos que a gente conheceu até hoje, todos são muito humanos. Todos. É um tratamento muito humanizado, sabe? Você sente o carinho que eles têm com você. Você não é só mais um paciente, não. É o caso da Michele, é o caso do fulano. Eles pegam você no colo e acolhem, sabe? É isso que eu sinto. Sim, de todos os ainda profissionais. Mais assim, para mim, eu sou uma pessoa que eu desconfio de tudo. Se eu bater o olho, eu falo... Não é... Tem uma sensibilidade aí. Não tá correto. Então, assim, quando eu confio assim 1000%. E é o caso do Dr. Marcos e toda a equipe dele, do Instituto Maia. Só aumentando a sua responsa, hein? Tô vendo. Mas é verdade que a gente tá falando aqui. Mas eu acho que tá dando tudo certo. 35 semanas. Quase já 36. A Luísa já tá dando as boas-vindas logo, logo. Quem sabe quando a gente colocar esse episódio no ar, a gente também já não conte, né? Que ela nasceu linda, maravilhosa. Ela vai nascer linda e maravilhosa, com super certeza. saudável. Aí, uma dúvida. Eles escolheram ficar com você por conta de todo o relacionamento que vocês tiveram e essa relação de confiança, né? Quase um trisal, tô brincando. Mas é um momento... precisa de confiança, né? Sim. Também com o médico. Necessariamente, uma mulher que passou por um tratamento invasivo de endometriose, engravidou depois, é bacana ela seguir o acompanhamento com um especialista que entendeu direitinho tudo o que aconteceu com ela. Tem algum risco envolvido para a mãe, para o bebê? Como que funciona isso? Ali a endometriose está controlada, digamos assim, né? Já não está lá com as lesões, prejudicando a mulher, sem dor e tudo mais. É aconselhável mesmo que ela siga o acompanhamento obstétrico com quem acompanhou esse primeiro tratamento? Se possível, sim. Mas hoje tem bastante cirurgião que opera endometriose que não faz pré-natal. Né? Tá. Então, não é obstetra. Então, e aí fica mais prejudicado. Para endometriose, acho que o mais difícil seria pegar... Depende de como foi a cirurgia, vamos supor. Se você teve uma lesão na bexiga, você teve que abrir a bexiga, manipular a bexiga. Às vezes, para fazer a cesárea, vai ter aderência e tudo. Aí é mais uma dificuldade técnica numa cesárea, entendeu? Mas não, acho que pré-natal não. E tem algum risco maior que ela pode passar durante seu período gestacional ou uma coisa não tem realmente nada a ver com a outra? Não tem nada a ver, é uma palavra muito forte, mas assim, risco assim, tipo, da endometriose, não. Eu tenho no começo, como eu falei, né, da questão do aborto, que a gente vê algum fator de risco, mas agora não, ela tá com 35 semanas, agora é... Mas é normal, sente mais dor, sente algum tipo de cólica pode durante? Pode ter. Porque aí entra na questão de aderência, paciente que fez muita cirurgia, porque aí o útero vai crescendo, né, e aí ela tem algumas aderências mais firmes com o intestino e tal, isso pode dar dor, sim. Uma consequência da cirurgia e não da doença em si. Mas não necessariamente pode ser endometriose. Vou te dar um exemplo.
Se a paciente tem um mioma muito grande, né, vai crescer o útero e o mioma também. Então, ela vai sentir uma dor muito maior. Mas por quê? Porque o útero está crescendo, o mioma também, e aí vai competindo por espaço na barriga. Outro exemplo eu sinto muita dor na gestação, mas é uma paciente que teve uma abdominoplastia prévia. Então, a barriga vai distendendo, a cicatriz da abdominoplastia vai doer mais. Entendeu? Não necessariamente é aderência, tem vários fatores. Uma coisa muito, saindo um pouco do contexto da endometriose, o caso da Michele também tem muito caso, assim, que chega no consultório de mioma, né? Hoje a gente vê assim, a paciente tem um mioma de 8 centímetros, 9 centímetros, e ela chega no consultório falando assim, o médico falou que tem que tirar o útero. Não tem outro caminho. E ela quer... Eu até mudei meu discurso no consultório. Não falo mais se você quer ter filho ou não. Se você quer preservar o útero ou não. Né? Porque acho que não tem... Às vezes a paciente não quer ter filho, mas ela não quer tirar o útero. E é uma opção dela. Exato. E isso chega bastante, porque é muito mais fácil para o cirurgião falar assim, não, é esterectomia, porque é uma cirurgia tecnicamente mais fácil, né? Você ir lá e tirar, do que a miomectomia, que às vezes você não tem você tem que pensar numa estratégia cirúrgica na hora ali para preservar o útero. Isso é comum. E também muito comum hoje as pessoas saindo um pouco da endometriose, indo para alguns métodos indicados por não ginecologistas especialistas, né? Hoje a gente vê um boom de embolização de mioma, né? Porque o cara vai lá, um vascular, ele emboliza, ela fala assim, não, vai diminuir o seu mioma. É verdade mesmo, diminui o mioma. Mas depois fica ruim o endométrio para a implantação do bebê, porque chega pouco sangue. Fica ruim depois se precisar operar, tirar o mioma, porque o plano de clivagem para a gente fazer as incisões é ruim. Então, hoje o mercado está muito 880, sabe? Tipo, ou preserva de um modo equivocado, mas é só uma punçãozinha na virilha e pronto. Ou não preserva nada, tira tudo. Então... E aí a importância de se procurar um médico especialista, porque até mesmo na área de ginecologia tem o especialista em dor pélvica, endometriose, em cirurgia, tem só o que faz o acompanhamento obstétrico. Então eu acho importante a gente dizer isso mesmo, porque você resolveu o problema do mioma, nesse caso da embolização. O mioma que está te incomodando, que está te dando sintomas, te fazendo mal. Eu vou murchar, né? O mioma, vou deixar ele ali uma bexiguinha murcha. Mas e todo o impacto em volta, né? E aí a gente tem que pensar nisso. O corpo, ele é um sistema complexo e uma parte vai fazendo a outra parte funcionar da melhor forma, do jeito mais harmonioso. Então, quando você procura um especialista, a chance de seu corpo funcionar melhor em todas as instâncias, né, em todas as partes, é melhor. Não só resolver um problema. O corpo humano, ele não é partes, né? Ele é um todo complexo. Então, a importância de procurar um especialista. E agora, qual é a expectativa do casal? Você está com frio na barriga? Eu imagino que sim, que eu já estive no seu ladinho aí, no seu papel. E se você fica pensando, assim, se no parto pode ter alguma complicação, não pode. Porque eu falo isso, a minha mãe, há muitos anos atrás, ela teve uma situação que realmente, 30 anos, depois que ela me teve, assim, ela fez uma cirurgia que tirou absolutamente tudo. Ovário, útero, trompas, eu não vou saber dizer qual que era o caso dela, mas eu sei que antigamente era muito normal se tirar tudo para qualquer foco de dor, enfim. E você, né, e o seu caso está mostrando do que não, né? Mas ela sentia medo e até depois da cirurgia, quando tudo isso aconteceu, ela teve alguns sangramentos, alguns pontos de sangramento, e ela sentia um medo de sentir dor de novo, ela sentia um medo de ficar doente de novo. Você acha que nessa reta final da sua gravidez, né, você tá ficando um pouquinho ansiosa, você tá com medo de acontecer alguma coisa, aí depois o Dr. Marcos fala se
no período da gestação, ele comentou que não tem grandes riscos e tudo mais, que a doença já está bem manejada, mas se de alguma forma gera esse impacto, né, de ter um medo, que parto vai ser, se vai ser o natural, o normal, a cesárea, se isso de alguma forma afeta. Então, me conta da expectativa de vocês dois e depois você me conta se na hora do parto existe alguma diferenciação ou isso só está na nossa cabeça, tá bom? Estamos ansiosos para conhecer a Luísa. Para conhecer, né? Aquela ansiedade normal. Normal. Eu não conversei ainda com o doutor, mas ele vai depois... Com certeza nós vamos conversar e vamos ver qual é o melhor a seguir. Olha, eu me antecipando aqui, a conversa de consultório. Desculpa por isso. Não, mas o que eu penso, eu não sei se é o que ele vai me prescrever, né? Mas eu penso em colocar o DIU, porque a gente não quer mais filhos por enquanto, né? Vamos permanecer só com a Lu, mas também eu acredito, como o doutor falou, endometriose não tem cura. Então pode ser que ela volte a ter alguns focos, né? E eu sei que o DIU é um dos tratamentos para não ter mais. Mas depois é o doutor que vai me aconselhar certinho quanto tempo. Não penso em fazer cirurgia para retirar nenhum órgão, a não ser que seja orientado. Olha, Michele, é necessário devido a isso, isso e isso. Mas caso contrário, a gente vai partir pro DIU mesmo, né? Agora é o doutor que tem que falar, ou você. Essa bola eu passo para ele. Tem algum risco maior ou não tem nada a ver? Não, tem da aderência mesmo na hora, mas assim, se for uma cirurgia eletiva, né? Se ela optar pela cesariana e for uma cirurgia eletiva, é feito com calma, tranquilo. Então, o risco, assim, tem um risco inerente a qualquer procedimento cirúrgico de cesárea, né? É isso, nada muda então. Você que teve endometriose, fez o manejo da doença, quer engravidar, engravidou, é vida normal. É essa a mensagem. Assim, cada caso é um caso, né? Tá. Depende se for uma barriga muito operada e tal, tem a questão das aderências, tudo isso. Mas assim, não, acho que você pegar um cirurgião experiente, um obstetra experiente, acho que não vejo grandes problemas, não. Que coisa, né? Às vezes a mulher passou por 3 cirurgias e o que pode gerar algum tipo de problema é a primeira cirurgia que a pessoa fez. Tem que escolher muito bem o profissional. Tem. Por isso que a gente existe aqui, para apresentar grandes profissionais e grandes histórias também. A gente está se encaminhando para o final. Doutor Marcos, faz as suas considerações finais, por favor. Qual é a mensagem que você quer passar? É a mensagem que eu sempre falo. Não subestime sua dor, as suas queixas e procure um especialista para te orientar e não pegar o exemplo da Michele, ver que acho que os pacientes sempre chegam para mim e falam assim, não, mas o médico falou que eu não vou engravidar. Então, assim, acho que não cabe ao médico falar se ela vai ou não vai engravidar. Acho que Deus que decide essas coisas. Cabe a gente mostrar para elas as chances, qual que é o cenário que ela está inserida e ver se psicologicamente, emocionalmente, tempo se ela quer dedicar a isso. Né? Então, acho que é mais orientação mesmo. Acho que tem que orientar e tem que... Todo mundo conhece o seu corpo e vê quando tem alguma coisa errada, procurar ajuda. Mesmo quando ouvir um não, ou ouvir isso é normal, mas se você sente que tem algo que não é normal para você, procura 1, 2, 3, 4 especialistas, certo? Sim. E a coisa que você fala, né, da mulher ir lá no Google, na IA, fazer perguntas, você é favorável a isso, né, dela se informar? Sim. Tem uma paciente esses dias que até falou, ficou bravo que eu falei isso. Mas eu falei assim, a gente tem que... Eu acho que hoje a gente não pode fechar os olhos para a tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia, tem que perguntar para IA, para tudo. O que você não pode é pegar e usar aquilo como uma verdade absoluta. Você tem que pegar, pesquisar sobre essa doença, o que você sente, procurar um médico experiente que consiga te escutar, e que hoje é bem difícil, né? Não só na medicina. Sim. Na vida, um escutar o outro e olhar para o outro. E aí ele vai ver, vai te falar. Se aquilo que você pesquisou é uma verdade, que se enquadra no seu caso, ou não tem nada a ver.
Entendeu? Mas é até uma segurança para o paciente, ter uma conversa um pouco mais argumentativa com o médico, Eu né? costumo falar para meus residentes que é assim, só tem dúvida quem estuda, né? Exato. Se você não estudar sobre a sua doença, você não vai ter dúvida. Por isso que o Alheios existe também, para a gente ser uma fonte de informação com profissionais de credibilidade e contar histórias reais, né? E você, Michele, falando agora para outras mulheres que de alguma forma passam por uma situação muito parecida contigo, descobriu de repente que tá com endometriose ou está suspeitando e tem essa vontade genuína de ser mãe. Qual que é o grande aprendizado que você teve nessa sua jornada? E por que não um aconselhamento, né? Aquela palavra de conforto para elas. Olha, eu falo que eu aprendi a não desistir, né? Eu fiquei 1 ano correndo atrás. Pensei sim em desistir, como a gente falou, a gente já tinha desenganado, mas converse com outras mulheres, procure outros profissionais, pegue 1, 2, 3, 4, 5 opiniões. Se tiver dúvida, procura um outro que às vezes nem é daquela área para poder direcionar, né? Igual eu passei por vários ginecologistas e foi um plantonista que teve o insight de pedir um exame para mim e constatou. E não subestime a sua dor. A gente conhece o nosso corpo, a gente sabe o que é normal, o que não é normal. Investigue, vá a fundo e não desista, que na hora certa tudo acontece. Maravilhoso, é isso. Você, Fernando, e aí eu gostaria que você falasse especialmente para os companheiros, para esses homens que ainda têm uma visão limitada sobre a saúde da mulher, o corpo da mulher, os desejos, os anseios da mulher, tanto da mulher individualmente quanto vocês em casal, assim. Passa uma mensagem para essa galera, que eu acho que tem muita gente que precisa te ouvir. Então, para os maridos de plantão, para os companheiros de plantão, né? Nenhuma dor é normal. Se tem dor, tem algo errado. Esse é o primeiro ponto. Gente, não é uma coisa fácil. É praticamente dor na sua companheira 24 horas. É o psicológico, é dor, é lágrima, é o sentimento. Então, assim, primeiro ponto, tenha paciência. Escute, seja parceiro, seja companheiro. Esse é o principal, porque se você não for parceiro, se você não for companheiro, talvez o caminho que seja óbvio, a resolução esteja próxima, isso vai se tornar distante. Então esse sonho que você pode levar do lado da sua companheira de ser pai e ela ser mãe, não está dando certo porque você tem esse problema, deixa quieto, acabou por aqui. Não é assim. Seja parceiro em todos os momentos. Nos momentos bons, ela estava lá. Nos momentos ruins, você tem que estar lá. Você tem que pegar na mão, você tem que trazer para o seu peito, você tem que abraçar e falar, você não está sozinha. Um casal é isso. Essa é a mensagem que eu tenho para falar. E nunca, nunca desistam dos seus sonhos. Um casal, quando tem sonho, ele cresce junto. Falei no começo e repito. Um casal anda lado a lado. Ninguém está à frente de ninguém. E quando tem um problema desse, traga, por mais que assim, não somos nós que sentimos a dor dela também é a minha. As lágrimas dela também é a minha. Então, é mão dada, junto, até o final. Que lindo isso. Não preciso falar mais nada. Gente, muito obrigada. Eu amei ouvir a história de vocês. Quero muito conhecer a Luísa. Com certeza. Em breve. Em breve. E que vocês tenham, assim, uma jornada super especial, aproveitando, porque aí novos desafios vão surgir agora. Com certeza. E aí eu comentei com ela que futuramente aí ela vai vir me contar os desafios da maternidade, o puerpério. A privação do sono, a amamentação, e lá vai. Posso dizer que cada caso é um
um caso, né? Não vou criar expectativa, mas a minha, por exemplo, até hoje, Benjamin é uma criança de dormir. Sempre dormiu a noite todinha, então eu não tive um desgaste, mas cada caso é um caso. Sim. Mas há outros impactos que vão afetar o companheiro, porque tudo vai mudar, hormonalmente vai mudar. E aí, quanto tempo leva o corpo da mulher para se recuperar? Eu lembro que antigamente, uma coisa muito chata, assim, desrespeitosa, e que muitos maridos perguntavam ai, quando a minha mulher vai voltar a ser normal? Se é que vocês me entendem. E isso é muito subjetivo, pode levar 5 anos, 6 anos, 1 ano, 2 meses, né? Então, vocês vão enfrentar um novo desafio. E aí, a gente volta a conversar aqui, porque eu vou querer muito ouvir vocês. Com vocês certeza. são um casal muito especial. Obrigada. E você é um médico muito especial também, né? Deus coloca no caminho as pessoas que têm a mesma energia. E a gente tem que explanar isso para outras pessoas. Pessoas boas ficam do lado de pessoas boas. No caminho de pessoas boas. E aí eu tô feliz que eu tô me colocando dentro disso também. Muito obrigada, eu amei. Obrigada a você também. Nossa. Parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Obrigada. A história da Michele não é uma promessa de que todas as mulheres terão o mesmo desfecho, mas elas nos lembra de algo muito importante. A informação muda caminhos. O diagnóstico muda possibilidades e o cuidado pode devolver sonhos que pareciam perdidos. Quero agradecer imensamente a Michele, ao Fernando e ao Dr. Marcos Maia por compartilharem conhecimento e esperança. E agradecer a você que esteve conosco até aqui. Se este episódio chegou até você, talvez ele também possa chegar a outra mulher que ainda acredita que sentir dor é normal ou que perdeu a esperança de realizar um sonho. Nos encontramos para uma próxima conversa.